Pai, nós te louvamos nessa manhã. Fala conosco com poder, autoridade, graça e unção. Aplica essa palavra aos nossos corações, que possamos sair daqui dessa manhã dizendo verdadeiramente o Senhor falou aos nossos corações. Assim nós te pedimos e te agradecemos, o nome forte de Jesus. Amém, amém. Tome seu assento, como sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus. Hoje nós vamos rapidamente olhar 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 6, dois temas muito práticos. Na verdade, toda essa revista, ela é muito prática, muito direta. De tudo que nós já estudamos aqui no culto da família com escola dominical, talvez esse trimestre seja o trimestre mais incisivo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imoralidade no meio da igreja e litígios também entre os irmãos. Vamos olhar 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 6, até porque no finalzinho de 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo novamente retoma ao tema da imoralidade no meio da igreja. Quando eu leio essa passagem e leio esses dois capítulos, a primeira coisa que eu vejo é que onde tem gente, existe problema. Eu fico olhando para o livro todo de 1 Coríntios, que nós já estudamos, 1 Coríntios 1 e 3, a igreja dividida em facções, em partidos, em pessoas quebrando a unidade da igreja. 2 Coríntios capítulo 2, a igreja abandonando a preeminência da mensagem da cruz, o foco, o poder da cruz, agora para depender de sabedoria e entendimento humano. Nós estudamos aqui no último domingo, 1 Coríntios capítulo 4, onde alguns na igreja, líderes da igreja, se ensoberbeceram, pensavam de si além do que eram, e Paulo usa três figuras de linguagem para descrever a postura do ministro e do obreiro. Primeiro ele apresenta como um dispenseiro, por isso ele precisa ser fiel. Depois ele apresenta como um ministro, aquele que serve, por isso ele precisa ser humilde. E por último, como um pai, o obreiro, o líder, o ministro, ele precisa ser amável. E agora nós entramos num tema muito direto, que é a imoralidade sexual e os litígios que também aconteciam dentro daquela igreja. E eu concluo que onde tem igreja, existe problema. Quem aqui concorda com essa afirmação? Só diga amém, bem forte, que onde tem gente, problemas vão acontecer. Nós olhamos de vez em quando para a igreja primitiva e nós exaltamos, celebramos a figura da igreja primitiva, e ela deve ser de forma celebrada. Era uma igreja fantástica, extraordinária, cheia do Espírito Santo, pioneira, uma igreja que levou o evangelho para o mundo todo conhecido da sua época, compartilhavam seus bens, não havia falta, caía na graça do povo. Mas quando eu leio 1 Coríntios, eis a igreja primitiva, uma igreja cheia de virtudes, cheia de graça, cheia de autoridade, de poder, mas uma igreja também com alguns problemas, e problemas muito semelhantes com a igreja de hoje. A igreja de hoje, ela tem virtudes, assim como a igreja primitiva tinha virtudes, e a igreja de hoje tem problemas, assim como a igreja primitiva também tinha problemas, e nós aqui aprendemos com o apóstolo Paulo como lidar, como tratar todos esses problemas, e descobrimos que a igreja, ao longo de toda a era, de toda a sua existência, ela é mais parecida do que nós imaginamos. E a única coisa constante na igreja primitiva e na igreja hoje são pessoas, somos nós. O único problema que existe na igreja, falando dessa forma, somos eu e você, que trazemos para a igreja as nossas dificuldades, as nossas aflições. Alguém certa vez disse que onde quer que você abra a porta de uma igreja, eles estarão lá. Quem são eles? Os pecadores, perdoados, mas ainda não glorificados. Pecadores que estão num processo de aperfeiçoamento pelo Espírito Santo, e por isso eles erram, cometem pecados. E uma das questões que era problema na igreja de ontem, que também é hoje, e por isso essa carta aqui é tão atual, era o problema do relativismo. Todos nós conhecemos hoje, olhamos para a cultura como nada mais é absoluto. Como todo mundo hoje estabelece a sua verdade, os seus princípios, cada um é dono do seu próprio mundo, ao ponto de que o que é verdade para mim pode não ser verdade ao Marquinho que está aqui. O que é verdade para o Benedito pode não ser verdade para mim. Nada mais no mundo é relativo, e o relativismo é o pai de uma outra doença, que é o politicamente correto.
O politicamente correto diz que não se pode mais hoje emitir juízo de valor sobre absolutamente nada, correndo o risco de você ser taxado como uma pessoa mal educada, como uma pessoa que não compreende os outros. Usam até a Bíblia dizendo, olha, não julgueis para que vocês não sejam julgados. A igreja não pode emitir juízos de valores sobre absolutamente nada. E o perigo é quando nós emprestamos esse relativismo, esse politicamente correto, e nós aplicamos ele ao contexto da fé e ao contexto da igreja. Porque a fé que nós temos em Cristo, ela não é uma fé relativa. A verdade que nós pregamos e defendemos não é uma verdade que era uma no passado, é outra no presente, será outra completamente no futuro. A verdade que nós defendemos é a palavra de Deus, a mesma ontem, hoje e para sempre será. E essa verdade, ela é imutável. Ela nunca mudou, ela sempre foi e sempre será a mesma. É por isso que João 17, a Bíblia diz, santificai-vos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 8, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade é verdade, ela não é relativa, ela não muda. A palavra de Deus é a verdade. E nós vivemos hoje em dias desafiadores, porque o mundo diz, olha, a igreja não pode estabelecer juízo de valor. A igreja não pode mais emitir um parecer definitivo sobre nada. E Paulo enfrentou isso de frente, de cabeça, com a igreja em Corinto, e é isso que nós estamos estudando ao longo desse trimestre. Paulo está dizendo aqui para eles, existem imperativos sim. Existe o que é certo e o que é errado em relação à unidade. Existe o que é certo e o que é errado em relação a depender de filosofias humanas e não do poder salvador da cruz do Calvário. Existe o que é certo e errado em relação à soberba, em relação à liderança. E agora Paulo vai dizer que existe o que é certo e errado em relação também à postura sexual e ao litígio, a dirimir litígios e problemas que haviam entre irmãos, que haviam dentro da igreja. Quais são os problemas que Paulo aborda aqui no capítulo 5 e no capítulo 6? Está aqui o nosso esboço. O primeiro deles é a imoralidade na igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. É isso mesmo que você está ouvindo. Aparentemente havia dentro da igreja de Corinto um filho que se deitava com a madrasta. Não era sua mãe, aparentemente aquele pai casou uma segunda vez, mas aquele filho, ele tinha relações íntimas com a mulher do seu próprio pai. E detalhe, todos eles congregavam dentro da igreja de Corinto. O pai, a mãe, o filho, vinham para a igreja, levantavam a mão, glorificavam a Deus, cantavam, ouviam a exposição da palavra, voltavam para casa e a vida de moralidade continuava. Semana que vem, retornavam à casa de Deus e continuavam vivendo dessa forma. Eram todos irmãos, estavam todos no mesmo lugar. E detalhe da história, o apóstolo Paulo diz que isso era de conhecimento de todos. Dê uma olhadinha aí no versículo 1. E se ouve que há entre vós. Isso já é público no meio da igreja. Isso já é público no meio da cidade, no meio da comunidade. E Paulo fica indignado, porque Paulo diz, nem entre os gentios se ouve de tal postura. Porque pelo menos os gentios fazem e escondem, mas vocês fazem, não escondem. E agora isso conta com, eu diria assim, com consentimento da igreja toda e da comunidade. E o apóstolo Paulo agora trata essas questões de maneira muito direta. Que questões são essas? A fornicação, o adultério, a prostituição. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 2, ele trata mais sobre isso. Os gregos naquela época eram extremamente abertos e lenientes em relação a isso, especialmente na cidade de Corinto. Aí na revista, quando você olhar, tem um contexto histórico, onde naquela época na Grécia, as prostitutas eram chamadas de moças de Corinto, tamanha fama que essa cidade tinha. Quando alguém se prostituía, pegaram o nome da cidade e dizia, olha, eu vou me acorintar com uma outra mulher, porque essa era a fama. Havia um templo de Afrodite, que era a deusa do amor, haviam mais de 10.000 prostitutas cultuais naquele local, e aparentemente, muitos irmãos não conseguiam, entravam para a igreja, eram salvos, aceitavam a Jesus, mas não conseguiam largar essa vida de prostituição. E Paulo aqui no versículo 1, ele cita um caso concreto,
aonde existe um moço vivendo em fornicação, que é o sexo antes do casamento, a mãe e essa madrasta, perdão, a esposa do seu pai, vivendo em adultério, que é a relação íntima com alguém com quem você não é casado. E o apóstolo Paulo enfrenta isso agora de frente. Eles não apenas tinham esse tipo de problema, era de conhecimento e consentimento da igreja, mas por último, para concluir esse primeiro ponto, eles se ensoberbeciam e jactanciavam-se em relação a isso. Se achavam uma igreja progressista, uma igreja liberal, uma igreja aberta. Olha como nós somos maduros e vivemos com esse tipo de problema, e isso não causa nenhum tipo de constrangimento. E a igreja, de certa forma, aceitava esse tipo de postura, sem nem sequer esboçar qualquer tipo de reação e de correção. Ao que Paulo diz no versículo 2: e contudo andai vós ensoberbecidos, e não chegastes nem sequer a lamentar. Vocês deveriam estar chorando em relação a esse tipo de problema. Vocês deveriam estar de joelhos, clamando misericórdia, que Deus restaure essas pessoas. Mas nem esse tipo de sentimento parece que brota no coração da igreja, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo está dizendo, olha, por causa disso, o nome de Deus está sendo vituperado no meio da comunidade. Por causa disso, o Espírito Santo está sendo entristecido. Por causa disso, a igreja está perdendo o seu testemunho, está perdendo o poder e o impacto da mensagem que vocês pregam. Então Paulo agora começa a corrigir e tratar questões que nós não vemos comumente sendo tratadas no púlpito, ministradas, mas Paulo faz isso com a igreja em Corinto. E detalhe, ele faz tudo isso em amor. Como é que Paulo corrige essas questões que houveram no passado, que existem hoje, e Paulo aqui está visivelmente chateado com o que ele está vendo? Mas como é que ele corrige? Primeiro, ele instrui a igreja a lançar fora o velho fermento. Aqui nesse texto, ele lança mão de uma figura de linguagem que todos nós conhecemos e que gentios e judeus daquela época também conheciam, que é a figura da Páscoa, que também é a festa chamada da festa dos pães asmos. A Páscoa é uma festa cheia de simbolismo sobre a redenção e a libertação do povo de Deus. Vocês lembram da história, quando o povo se preparou para sair do Egito, e Deus mandou que eles preparassem os pães asmos, que eles preparassem o cordeiro, que eles imolassem o cordeiro naquela noite especial, e eles agora pegaram o sangue do cordeiro, colocaram no umbral das portas, e o anjo da morte passaria aquela noite, e aonde houvesse o sangue, que também representa a redenção que nós temos em Jesus, o anjo da perdição ia passar por cima, a morte ia passar por cima, o julgamento ia passar por cima. Foi o que Jesus fez por mim, por você. Ele nos protege pelo seu sangue. Agora o inferno vai passar por cima, a perdição passa por cima, o pecado passa por cima, porque nós fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Eles saíram do Egito, lugar de escravidão, local de servidão, para ir para uma terra de liberdade, a terra prometida que Deus preparou. Assim como eu e você já saímos da escravidão do pecado, nós somos livres para viver a Deus, para ter uma vida de santidade. Então Paulo lança mão dessa figura de linguagem. Ele começa a explicar como lançar fora o velho fermento usando a figura de linguagem da Páscoa. Como é que funcionava o velho fermento e o pão asmo? Quando chegava 10 dias antes da Páscoa, a prática era: jogue fora toda a massa levedada que você tem, e agora prepare durante 10 dias um pão sem fermento. Fermento na Bíblia é sinal de quê? Do pecado. Esse ato era um ato simbólico de santificação. Ou seja, durante esses 10 dias que antecedem a Páscoa, vocês vão pegar o cordeiro, vão trazer o cordeiro para dentro de casa, um cordeiro de 1 ano, o melhor, o mais perfeito que houver, e vão durante 10 dias preparar um pão sem fermento, simbolizando a santificação e a limpeza do pecado e a limpeza daquele povo. E depois vocês vão imolar o cordeiro, vão participar do cordeiro, que representa Jesus, também morte e salvação para a nossa vida. Pelo símbolo da Páscoa, Paulo mostra que não se pode consentir com o pecado no nosso meio. Sabe por quê? Porque o pecado atua como fermento. Paulo está usando algo muito simples para que isso fixasse no coração da igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, que está aqui, o velho fermento. Leia comigo se você puder, mantenha sua Bíblia aberta. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Não sabeis que um pouquinho de fermento influencia e contamina a massa toda? Quem aqui gosta de pão? Levanta a mão e dá um glória a Deus, bem forte. Pão quentinho, saindo da padaria, né?
Pastor Samuel está assistindo agora. Se só houvesse pão, manteiga, café e queijo no mundo, estava tranquilo para ele. Homem para gostar de pão. Quem aqui já fez pão caseiro em casa? Levanta a mão. Eu nunca fiz, mas ontem parei um pouco para pesquisar. Quais são os ingredientes? Vamos lá, que se leva para fazer o pão. Vamos lá, pode dizer aí, vou ouvindo. Trigo, ok. Óleo, fermento, sal. Oi? Ovos. Tudo isso a gente coloca para fazer o pão. Eu parei mais cedo, coloca a foto aqui, e eu procurei na internet uma pesquisa, uma receita, muito simples de como a gente preparar um pão. Dê uma olhadinha só, porque isso aqui é simbólico. Primeiro, esse tipo de pão que ele sugere aqui, leva um ovo, e a gente consegue entender o que é um ovo. O tamanho, tem um peso, pesa aí aproximadamente 70, 60 gramas, uma unidade, um ovo. Aí nós temos 250 ml de leite morno, 250 gramas de leite. Pega um copo, né? Ou uma xícara, você enche, até uma caneca, até o topo, você coloca lá. Aí você coloca meia xícara de chá de óleo, aproximadamente 120 gramas de óleo. É óleo para dedéu, é muito óleo, mas está aí a receita do pão. Aí você coloca uma colher, tá bom, de café de sal. Obviamente que, embora seja pouco, a gente entende o que é o sal. O sal é uma pedra grande, ela é moída. Quando ela moe, a gente consegue pegar, discernir aquele sal moído. Coloca o sal no pão, depois coloca uma colher de sopa de açúcar e 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Aproximadamente 300 de chá, uma xícara de chá tem 600 gramas quase de trigo. Você coloca lá e faz tudo isso. Aí no finalzinho, o que você faz? Olha que interessante, 5 gramas ou meio pacote de fermento biológico seco. Já percebeu que comparado a tudo isso, eu fiz a conta matemática, dá menos de 1/3 de 1% é a quantidade do fermento que é colocado na massa para levedar a massa toda. Já percebeu como todos os outros ingredientes, eles ocupam muito espaço, eles têm muita massa, eles estão lá, você consegue discernir, mas um fermento é o quê? É um pó. Se você não tratar bem e olhar e espirrar, ou então se o vento bater, ele voa, vai embora, porque o fermento, ele é muito pequeno, todavia, ele leveda, ele atinge e influencia a massa toda. Pode tirar aqui a foto. Algumas características que eu acho interessantes do fermento. Primeiro, o fermento é pequeno, é a menor parte da massa, mas ele influencia, ele tufa, ele contamina, no bom sentido, a massa toda. Segunda lição do fermento: o fermento não depende de nenhum elemento externo para ele começar a agir. Quem aqui faz culinária sabe que existe a cocção, o calor que transforma a forma das coisas. Você pega a carne crua, ela é o quê? É mastiguenta, é liguenta, fibrosa, mas você aplica calor, cocção à carne, ela muda a sua forma, ela fica macia agora, você morde, você consegue morder, engolir a carne. Assim acontece, volta aí para mim, com todos os elementos do pão. Se você aplicar o calor, na verdade, eles precisam de calor para ser transformados. O ovo, quando você aplica calor, ele fica frito, ou ele fica cozido. Você pega o leite, quando você aplica calor, ele borbulha, ele até evapora e reduz. Quando você faz com óleo, ele evapora. Tudo isso aqui, o chá, a farinha de trigo para virar o pão e a massa, ela precisa de calor de cocção. Tanto que se você preparar toda a massa, não colocar o fermento, você pode guardar na geladeira, pegar no outro dia, continuar normalmente. Por quê? Porque todos os elementos do pão, eles precisam de um elemento externo para serem ativados e mudarem de estrutura. Mas o fermento não. O fermento é só você botar ele na massa, naturalmente, sozinho, você volta 20 minutos depois, a massa está tufada. A massa começa a estar levedada. E o último elemento do fermento, vá no supermercado. É um vidrinho pequeno, não é? Para quem não faz em escala industrial, é bem pequenininho. E eu acho bonito a frase que está escrito lá em muitos deles. É fermento biológico. Já viu lá? Ou seja, tem vida própria. Se você bota lá, não precisa de elemento externo. Ele vai andando, você não consegue mais controlar. Uma vez que o fermento é colocado dentro da massa, ele automaticamente, por vida própria, começa a se levedar sozinho. E assim acontece com o pecado dentro da nossa vida. Pecado, gente, é algo incontrolável. Guarde isso no seu coração.
O pecado sempre vai custar mais caro do que você quer pagar, sempre vai levar você mais longe do que você quer ir, e sempre vai ficar com você mais tempo do que você precisa ou queira habitar com ele, porque o fermento do pecado, ele é biológico, ele age sozinho, por conta própria, nós não conseguimos controlar. E Paulo está dizendo aqui, um pouquinho de fermento no meio dessa massa, se for deixado aí dessa forma, sem ser tratado, ele vai levedar e vai influenciar a massa toda. Quem está entendendo, diga glória a Deus, bem forte. É por isso que ele diz, ele compara fermento com o pecado. O pecado, ele corrompe a consciência das pessoas. Já parou para perguntar por que alguém faz algo estúpido, algo impensável, e a gente fica olhando no noticiário, como é que essa pessoa fez isso? Não foi de uma hora para outra, não. É porque o pecado lentamente foi corroendo a consciência dessa pessoa. Ela foi se acostumando com um pequeno pecado, daqui a pouco abriu com um pecado maior, de repente ela começa a fazer coisas impensáveis. Nós vimos essa semana uma autoridade lá do Sudeste que foi pega em casa com 8 milhões, vocês viram isso? De reais de dinheiro que era para ser usado no combate à pandemia. Eu fico olhando isso e fico pensando, esse cara é maluco? Como é que ele faz um negócio desse, numa hora como essa, tudo? Não estou justificando o erro, mas isso na verdade foi algo levedado, foi algo lento. Ele não acordou um dia e disse, olha, hoje eu vou desviar 8 milhões de reais, correndo risco de ir para a cadeia, acabar com a minha reputação, destruir a minha família. Lentamente, a consciência do pecado foi sendo corroída, e isso acontece. Segunda coisa que o pecado faz, o pecado, ele quebra, ele corrói o padrão moral. Tem um ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A pedra é grande, é rígida, mas você pega um jatozinho da água e fica lá batendo no mesmo lugar, devagarzinho, aquilo vai corroendo, vai abrindo, fende uma rocha. Por quê? Porque o pecado lentamente, ele corrói o padrão moral de uma família, de uma igreja, de uma sociedade, de uma nação, e por último ele encoraja os outros a fazerem a mesma coisa. Imagine só os novos convertidos chegando na igreja de Corinto e foram libertos, queriam ser libertos da prostituição, da imoralidade, e entram lá e descobrem que tem gente que se diz servo de Deus, cristão, mas ainda vive com esse velho fermento. Então Paulo está dizendo aqui para a igreja em Corinto, se isso permanecer aí, vai levedar a massa toda. É por isso que no versículo 7, dê uma olhadinha na sua Bíblia, olha qual a receita que Paulo dá. Lançai fora o velho fermento, para que sejais o quê? Uma nova massa. Ou seja, quando nós lançamos fora o fermento, nós nos tornamos uma massa nova, como sois de fato. Eu quero declarar aqui, pela autoridade que há no Evangelho, e no nome do Senhor Jesus, você é nova massa nessa manhã. Lance fora o fermento do pecado. E ele diz por que nós podemos nos apropriar. Nós somos nova massa, nós vamos lançar fora o fermento do pecado, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. Há uma evolução nesse texto, ele diz, lance fora o fermento, seja nova massa, porque Cristo já pagou o preço, e a recíproca também, ou ao contrário, é verdadeiro, porque Cristo foi imolado, nós somos nova massa, e porque somos nova massa, eu não preciso mais do velho fermento do pecado, não faz mais parte da minha história, da minha tradição, por isso eu lanço fora esse velho fermento. Lançar fora o velho fermento significa se livrar dos antigos hábitos, do pecado, contra aquilo que nós sabemos que combate contra o poder da palavra dentro do nosso coração, a autoridade da palavra na nossa vida. E por último, valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Guarde isso no seu coração. Ele pagou o preço para que você viva uma vida sem pecado, lançando fora o velho fermento que levedava a sua vida e os seus costumes. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Declare isso bem forte: o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Jesus, o Cordeiro Pascal, foi imolado por duas razões. Primeiro, para pagar o preço dos pecados que nós já cometemos. E esse pecado, ele precisa sim ser pago. Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos pecados que eu e você cometemos e toda a humanidade cometeu. Mas a obra redentora não termina aí. Jesus pagou o preço pelo pecado cometido, mas Jesus agora te livrou da influência, da escravidão do pecado que quer corroer a tua família e quer corroer a tua salvação. Por isso nós somos livres do pecado. Continuar vivendo no pecado agora não faz sentido para nós.
Por que eu vou continuar vivendo no pecado pelo qual Jesus morreu para que eu não vivesse nele? Então Paulo está dizendo, lancem fora daqui para frente o fermento antigo. Por quê? Porque Jesus já foi imolado, você é livre da pressão, do domínio do pecado. Ser cristão é viver fora do domínio do pecado. Através da cruz nós recebemos esse poder e essa graça. O pecado daqui para frente não precisa mais me dominar. É por isso que nós não celebramos a Páscoa como os judeus celebram. A gente celebra o nascimento de Cristo, mas não como os judeus. Nós celebramos todo mês a Santa Ceia aqui na igreja. E quando celebramos a ceia, o que está lá no fiozinho do texto? Que também foi ministrado à igreja em Corinto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu me examino e eu pergunto, será que tem fermento aqui no meu coração? Será que tem algo levedando o meu coração, a minha mente, a minha consciência? Eu participo do pão, peço graça de Deus e agora eu vou resolver esse problema. Por quê? Porque eu não preciso mais viver debaixo do domínio do pecado. O pecado não precisa mais me aprisionar, ele não tem mais poder para me aprisionar. Por isso ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele conclui, vai para o segundo ponto, e as pessoas que, porventura, continuam se prostituindo, vivem uma associação e uma vida perigosa, estão na igreja, mas continuam ainda nutrindo e carregando o velho fermento, carregando a imoralidade. E aí nós temos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Já em carta vos escrevi para que não vos associeis com os impuros. Aparentemente Paulo já havia tratado esse assunto com a igreja em Corinto. Paulo já havia mandado uma outra carta especificamente para tratar do ponto da imoralidade, da associação com pessoas impuras. E quando Paulo diz, olha, não se associem com pessoas impuras, Paulo não está falando isso do ponto de vista legalista, aquele ponto de vista impositivo, aonde muitas pessoas fizeram, olha, eu não vou me relacionar com você porque você é ímpio, você vive na prostituição. Na verdade, muitos disseram, não pode nem entrar aqui na igreja, porque o pastor Paulo veio aqui e disse que ninguém que é ímpio e impuro entra na igreja, e não é esse o sentido que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo isso em relação àqueles que estão fora. Paulo não está dizendo isso em relação àqueles que professam outro tipo de fé. Paulo está dizendo isso aos que são irmãos, que vivem dentro da igreja e mesmo assim não largaram o velho fermento e vivem na imoralidade. Olha o versículo 10. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, aos que estão fora, aos que não entregaram a vida a Cristo, ou aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Atenção, ele está dizendo, volta lá o esboço para mim, aos que permanecem na igreja, vivendo uma vida imoral, aos que se dizem irmãos. E olha qual é a ordem que o apóstolo Paulo dá para essas pessoas, no versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro. Paulo não está dizendo que eu não posso me relacionar profissionalmente com alguém que não é evangélico. Paulo não está dizendo que eu não posso ir para uma faculdade, porque o professor é um adúltero, então não vou ouvir o que ele tem para me ensinar. Não é isso que Paulo, nós estamos no mundo, nós não somos desse mundo, mas nós nos relacionamos com o mundo, não para se tornar igual ao mundo, mas para evangelizar, ser sal, ser luz e transformar as pessoas que estão ao nosso redor. É para isso que nós existimos. Então o apóstolo Paulo aqui no versículo 11, ele fecha, e ele está dizendo, olha, não vos associem, coloca o versículo 11, aqui para mim novamente, versículo 11, 1 Coríntios 5, 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, foi avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Ele começa a dizer, é com aqueles que estão entre nós e não largaram ainda o velho fermento, que não aceitaram a plenitude da obra de Cristo na cruz do Calvário. Não vos associe com quem? Com quem é, vamos lá, imoral, com quem for, dizendo-se irmão, impuro, ou seja, vive uma vida de moralidade, avarento. O que é a avareza? A avareza não é só a gente não compartilhar, não dar, não doar, não. A avareza é quando o dinheiro é colocado acima de tudo.
Pelo dinheiro eu passo por cima de todos os princípios, valores e pessoas, porque eu amo o dinheiro acima de todas as coisas. Paulo está dizendo, quem vive no nosso meio e faz isso, ao idólatra, nós conhecemos o que é, ao maldizente, deixa eu estacionar aqui nessa frase, ao fofoqueiro, ao futriqueiro, linguagem nossa aqui do norte, aquele que fica fomentando aquilo que não é, espalhando, destruindo reputações de pessoas, passando à frente notícia que ela não conferiu, não sabe que é verdade, acabando com a moral das pessoas pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pessoalmente, indiretamente, seja como for. Paulo está dizendo, sendo aqui de dentro, eu sei que eu não ouviria nenhum glória a Deus nesse momento, que ficaria um silêncio, né? Ficaria um silêncio. Deixa eu apertar um pouco mais. Note que Paulo está colocando avarento, maldizente, no mesmo nível do impuro e do imoral. Eu já vi gente ser excluída, disciplinada na igreja por imoralidade, mas nunca vi por ser maldizente. Você já viu o maldizente? Olha para quem está perto de você e diga, segura essa aí, recebe essa. Essa é a verdade. Paulo está dizendo na Bíblia, escrevos que não vos associeis com quem dizendo se irmão foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esses, nem mesmo, ele está dizendo, comam. Com esses, nem mesmo comais. Coloca o esboço aí de volta. Então ele está dizendo, aqueles que vivem essa associação perigosa, continuam se prostituindo, se dizem irmãos. Qual é a recomendação do apóstolo Paulo em relação a esses? Afaste o malfeitor. Não é o desejo dele que essa pessoa seja afastada, disciplinada, retirada da comunhão. É por isso que ele diz no versículo 11, os de fora, porém, Deus julgará. Quem vai julgar quem está fora é ímpio, é o próprio Deus, não somos nós não. Agora ele está dizendo para mim e para você, expulsais dentre vós aqueles que se dizem irmãos, mas continuam vivendo na prática do pecado. O resumo disso é o seguinte, a igreja não deve permitir que pessoas que se dizem cristãs vivam uma vida de imoralidade e continuam servindo a Deus como se nada tivesse acontecendo na vida delas. Na verdade, elas querem viver um relativismo para aplacar o peso da própria consciência e continuar vivendo sem tratar os problemas e as mazelas que tomam parte da vida delas. Essa é a grande questão. Então ele está dizendo, essas pessoas precisam ser submetidas à disciplina, ao cuidado, ao tratamento pastoral, mas se em última instância elas não se arrependerem e decidirem largar o velho fermento, então afaste, tire da comunhão, tire da convivência. Por quê? Porque o fermento, mesmo sendo pequeno, ele leveda toda a massa, ele é incontrolável, ele se espalha. Ninguém consegue segurar e ninguém consegue conter tudo isso. São casos isolados, mas em última instância eles acontecem. E aí nós entramos no capítulo 6, onde nós temos aqui mais um tema, que é um tema polêmico, incisivo, mas que acontece, que é o tema dos litígios judiciais. A questão aqui, dê uma olhadinha quando ele fala sobre sofrer ou causar injustiça. O ponto 1, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Aventuram-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante aos santos. Eu quero aqui rapidamente só fazer uma ressalva, que quando Paulo está dizendo aos injustos, ele está dizendo ao juízo secular. De forma alguma ele está desmerecendo a figura de quem é investido de autoridade e pode julgar. Porque eu já vi gente interpretar esse texto incorretamente. Porque o juiz, o julgador é ímpio, é iníquo. Não é nada disso não. Ele é capacitado para julgar questões como essas. O que Paulo está dizendo é gente que antes de tentar resolver dentro da comunidade da fé, conversar, usar o bom senso, mediar, já vai direto para o juízo secular. Antes de tentar resolver com aquele irmão a questão, já pula, e era o que estava acontecendo aqui nessa igreja. Antes de tentar resolver internamente, já procuravam um outro juízo externo, e não cumpriam a primeira via, que era a via interna. E isso acontece muito hoje. Acontece hoje também com assuntos que dizem respeito à própria interpretação da fé. Outro juízo é consultado, e como eu já vi juízes, magistrados dizerem, olha, esse assunto aqui é um assunto que eu não estou apto a julgar, resolvo vocês aí mesmo.
É um assunto que eles chamam de interna corporis, não tem nada a ver com a nossa instância. Igualzinho o caso de Caifás e Pilato. Caifás chegou perante Pilatos, apresentando Jesus, acusando ele de blasfêmia. O que Pilatos falou para Caifás? Amigo, esse assunto não é um assunto nosso não. Esse assunto aí é de vocês. Aí Pilatos, para representar que ele não tinha como julgar aquela questão, ele fez o quê? Lavou as suas mãos. Por quê? Porque o assunto não foi resolvido internamente, tentaram levar para fora. Então Paulo aqui, o princípio do que ele ministra é que nenhuma diferença deve ser irreconciliável no meio do povo de Deus. Coloque a mão no seu coração, ministre isso para você agora aqui na igreja. Diga: nenhuma diferença no meio do povo de Deus, diga mais forte, no meio dos irmãos, deve ser considerada irreconciliável. Existe jeito para tudo, gente. Existe jeito para tudo. Paulo aqui não está questionando a capacidade do juízo secular de poder julgar as questões. Paulo está dizendo, essa questão morre muito antes, quando nós não exercemos a nossa identidade cristã e o efeito da salvação na nossa vida, de não procurar e resolver o problema antes que esse problema precise se judicializar, causando o que muitas vezes? Escândalo. Porque as pessoas olham e questionam o nosso testemunho. Como é que pode? Dois irmãos, é o corpo, nós somos o corpo de Cristo. Como é que pode a mão direita agredir a mão esquerda? Não dá certo. As pessoas não entendem. Então a questão aqui é uma questão puramente de testemunho, de como nós podemos resolver essa questão. E Paulo propõe algumas instâncias aqui, claro, quando recorrer ao judiciário. E existem algumas instâncias que eu queria propor para você, que estão aqui nessa carta. Primeiro, é não criar a demanda. É usar o autojuízo para que a demanda não seja necessária. Já percebeu que muita coisa que vai ao juízo secular é porque nós não usamos bom juízo e bom senso? Nós não nos autoexaminamos quando tomamos a ceia. Senhor, tem alguma coisa aqui que precisa ser tratada um pouco melhor? Segundo ponto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Para vergonha vos digo, não há porventura nem menos um sábio entre vós? Não há um ancião, alguém mais preparado, um líder, um pastor, um mediador que possa sentar, plantar bom senso, ajudar as pessoas, instruir as pessoas, antes que isso vá para uma questão de um juízo secular? E Paulo conclui sugerindo aquilo que o nosso ego odeia, que é abrir mão. Ninguém gosta de abrir mão. A única pessoa que abriu mão de forma integral que eu conheço é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abriu mão da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da adoração do céu, da beleza do céu, se despiu da sua glória, veio a esse mundo, se fez homem, carregou a cruz por mim e por você, não abriu a boca para que nós tivéssemos a salvação. Por isso ele é o nosso modelo. Mas Paulo propõe em última instância, se for necessário, abram mão, sofram o dano, perdoem. Sabe qual é a única coisa que é capaz de resolver qualquer problema? O perdão. Porque até na justiça tem a primeira instância, tem a segunda instância, tem um recurso, tem o embargo, e aquilo vai entrando, e aquilo vai virando pior, e vai incluindo mais gente e tal. Mas quando nós de coração, por livre e espontânea vontade, olhamos para alguém, e talvez eu tenha até direito sobre essa pessoa, e possa buscar, me é facultado buscar ajuda da lei, mas eu decido de livre e espontânea vontade perdoar essa pessoa, o caso está resolvido, e você acredita isso no seu galardão no céu, e vai morar com Jesus. Fique de pé comigo se você crer nessa mensagem. Paulo está dizendo tudo isso, sabe por quê? E eu concluo no que está escrito no versículo 9. Coloca para mim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Se porventura, pastor, alguém foi injustiçado, ou alguém sair por cima sendo injusto, pode sair por cima no juízo da terra, mas não vai sair por cima no juízo de Deus, não. Ao que ele conclui dizendo, ou não sabeis vós, olhe 1 Coríntios capítulo 6, 4 vezes Paulo explica e usa esse bordão. Ou não sabeis vós, vocês esqueceram do que é a verdadeira realidade? Ou não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Pode passando comigo, vamos lendo junto, atenção. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
A gente lê isso e a gente coloca uma lista de coisas, é isso aí. Olha só, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, não vão receber a vida eterna. Mas olha o que Paulo escreve no versículo 11, para mim e para você. Tais fostes alguns de vós. Você já esqueceu de onde Deus, a graça e a misericórdia te arrancaram e te tiraram um dia da sua vida? Porque nós éramos tudo isso. Nós éramos maldizentes, nós éramos roubadores, nós éramos pessoas atrevidas contra Deus. Mas a Bíblia diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós chegamos aqui nessa manhã por causa desse ato aqui, transformador, redentor. Então Paulo está escrevendo a igreja em Corinto, por causa daquela primeira frase que está lá no versículo de número 9, que diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Amigos, o propósito de Paulo é levar a igreja para o céu. Nós estamos aqui nessa terra, é de passagem, a terra não é o nosso lar definitivo. Nós vamos habitar no céu, local que Deus foi preparar para cada um de nós. É por isso que existem absolutos, porque quando Deus vier buscar a sua igreja, Ele vai buscar os justos, não são os perfeitos, são aqueles que estão no processo. Lembra da primeira lição? A santificação posicional, nós somos santos, justificados, mas isso não quer dizer que nós vivemos no pecado, significa que nós estamos olhando para Cristo, progredindo, avançando. Quando Jesus vier buscar, Ele vai vir buscar essa igreja, uma igreja para morar no céu com Ele. É o que nós desejamos, estamos fazendo aqui nessa manhã. Não viemos aqui para brincar de ser igreja, para passar tempo. Viemos aqui porque Deus vai levar você para o céu, você e toda a sua família. O céu é o objetivo dessa mensagem, herdarmos o reino dos céus, sermos transformados pela obra, lançar fora o velho fermento e viver uma vida em busca, em santificação, em verdade perante Deus, porque existe prazer numa vida justa e santificada. Sabe qual é a alegria do crente? É fazer o que é certo. Sabe qual é a alegria do crente? É seguir a palavra de Deus. A alegria do crente é quando ele é tentado a se prostituir, a adulterar, ele dizer: não, Deus tem um propósito, algo melhor na minha vida. Isso enche o meu coração de alegria. E deixa eu falar algo, só faz bem para você e para os outros. Porque qual é a vantagem que se tem em adulterar? Faz mal para você, o seu testemunho, faz mal para a pessoa que se adulterou com você, faz mal para a sua família, para os seus filhos, para todos que estão ao seu redor. Então o crente, ele se enche de alegria quando ele vive uma vida justa, quando ele ajuda o próximo, quando ele adora a Deus, quando ele segue a palavra, quando ele resiste à tentação, quando ele se santifica, se aproxima do céu. E isso é fruto da obra redentora de Jesus, através do Espírito Santo. É por isso que 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Há uma metanoia, há uma transformação na nossa mente. Tem gente que não entende como é que aquele cara era roubador, era beberrão, era avarento, era maldizente. Aí foi para a igreja, viu gente assim, entregou a vida a Cristo. Ele não é perfeito, mas ele está melhorando. Olha só, a família está sendo restaurada, o testemunho está sendo mudado. É que houve uma transformação, uma metanoia na cabeça dele. E agora ele tem prazer e alegria em fazer o bem, em viver uma vida largando fora o velho fermento, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já pagou o preço dos pecados passados, mas te libertou da opressão, do domínio e das cadeias do pecado, para que você more no céu. Quem vai morar no céu? Dê um brado de glória a Deus bem forte. Eu quero concluir, estourei meu tempo todo. Essa lição é uma lição que dava para ficar um dia todo em cada ponto desse. Mas tem alguém aqui hoje de manhã, você chegou aqui e você precisa dominar esse velho fermento. Você quer dar o reino de Deus, você quer ter prazer em fazer aquilo que é certo. O próprio apóstolo Paulo disse: aquilo que devo fazer, isto não faço, e o que eu não devo fazer, isto faço. Miserável homem sou eu. Paulo não era perfeito, mas Paulo batalhava, brigava para lançar fora o velho fermento. E você está aqui hoje, não tem certeza do seu destino eterno. Essa mensagem falou ao seu coração, e você quer morar no céu, você quer dar salvação, quer ter prazer em fazer o bem, quer fazer o melhor para a sua família. Eu quero convidar você nessa manhã a romper do seu lugar e a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Nunca entregou a vida a Cristo, está afastado dos caminhos do Senhor. E tem gente que está aqui agora lutando no coração, com vergonha,
porque vai pensar, se eu for na frente vão dizer que eu sou beberrão, que eu sou adúltero, que eu sou maldizente. Muito pelo contrário, nada disso. O que nós vamos dizer é: tais éramos alguns de nós, todos nós aqui fazíamos tudo isso, mas hoje fomos lavados, redimidos, santificados pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa manhã, rompa do seu lugar, vem aqui à frente comigo. Eu quero orar, eu quero orar. Tem alguém aqui para entregar a vida a Jesus? Se reconciliar com o Senhor? Você sabe quem você é. Essa é a chance que Deus está te dando hoje, de escrever uma nova história, de se transformar em nova criatura. Eu quero te convidar, rompa do seu lugar e vem aqui à frente. Vem à frente, deixa eu orar com você, deixa Jesus mudar a sua história, transformar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Esse é o momento mais poderoso dessa manhã, e eu quero compartilhar essa experiência transformadora, salvadora com Jesus. Quantos aqui foram tirados do lamaçal do pecado, transformados por Jesus? Quantos aqui não tinham perspectiva, não tinham alegria, mas Jesus entrou na tua vida, mudou a tua história, te fez nova criatura, colocou o céu no seu coração, e a sua herança hoje é o céu. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós adoramos o teu nome, nós glorificamos a ti, porque tu és bom e fiel. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, não apenas para receber a obra da salvação que perdoou os pecados que para trás ficaram, mas para sermos libertos da opressão, da prisão do pecado, lançando fora o velho fermento, vivendo uma vida agradável a ti. Dá sabedoria ao teu povo agora, para dirimir conflitos que porventura hajam dentro de uma família, dentro da igreja, dentro do trabalho, que possamos ser um povo diferenciado por onde quer que passemos, que o Espírito Santo possa ministrar através de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome forte de Jesus. Amém, amém. Dê um brado de glória a Deus, o mais forte que você puder.